Bom dia, graça e paz. Deus abençoe todos nós. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Vamos meditar na palavra de Deus e antes de tudo, vamos orar a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, pedimos a tua inspiração, que o teu Espírito, tua unção, o teu poder venha fluir por meio de nós, para que o Senhor venha, meu Deus, transmitir aquilo que o Senhor queira nesta meditação. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos falar nesta manhã do assunto o elo familiar e a sua escassez. Como resgatar? Nós estamos vendo nesses últimos tempos que as coisas estão tomando rumo diferente. A família tem pouco tempo para se entrelaçar, ter tempo, ter diálogo, ter um tempo para a família, ter um momento na família, ter um tempo para fazer algo em família. Hoje o tempo está muito escasso. No pouco tempo que tem, ainda há pessoas que desperdiçam de conservar as suas raízes, a maneira da qual, no princípio, dos nossos pais havia isso. Um tempo para estar à mesa, estar na sala, conversar. Hoje, o mundo virtual tem tomado esse espaço nos lares, na vida de muitas pessoas, na sociedade. E, para tanto, nós temos que despertar para conservar, para a gente remir o tempo e aproveitar o pouco tempo que tiver, separar um momento para a família. Vamos ler como texto bíblico deste assunto a epístola do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, um pastor no qual o apóstolo Paulo preparou. A segunda epístola, Novo Testamento, próximo ao livro de Hebreus, e o livro de Hebreus já fica próximo ao Apocalipse. Capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz o seguinte. A gente vai ler apenas 4 versículos, mas o contexto todo é do versículo 1 ao 9, que tem como título este contexto: os males e as corrupções dos últimos dias. Vamos ler apenas 4 versículos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Aqui concluímos com o versículo 4. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Porventura, não tem sido isto que está aí acontecendo na sociedade? Muitas aberrações, muitas coisas horrendas, tristes. Nós, como pecadores, que vemos aí as pessoas criando ódio em si, sendo desobediente à paz,
arrogantes, mais amigos dos prazeres do que do temor de Deus. Então, isso tem afetado também o lar. Vamos falar de 3 pontuações. A primeira pontuação: nos dias atuais, vírgula, por meio das janelas do entretenimento, vírgula, muitas pessoas estão se deixando levar pelo fascínio, o delírio, as coisas que chamam a atenção, que atrai, de fortes distrações, celular e redes sociais e etc. Outras coisas mais. E a palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, próximo ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo, a concupiscência, a soberba, tudo isso, os delírios, as coisas que faz com que chame a atenção dos olhos, tudo isso não procede do Pai, é do maligno. Foi o que Jesus disse. Duas coisas, duas observações a ser feitas aqui. Jesus disse: eis aí o príncipe deste século, deste mundo, e ele nada tem em mim. E outra vez, o Satanás falou para Jesus: tu tá aí, tudo isso eu te darei. Ele mostrando todas as coisas, os prazeres, todas as riquezas da terra. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E quantas pessoas estão se prostrando? Se prostrando ao quê? A isto aqui, ó, por meio de redes sociais e outras coisas mais. Por amar mais o mundo, as coisas do mundo, do que as de Deus. As coisas de Deus, hoje em dia, está escasso. As pessoas dar ouvido e querer um tempo para examinar as Escrituras. Nós temos visto no dia a dia, na convivência com as pessoas. Pouco se vê, mas hoje em dia as pessoas estão vivendo e andando assim. E temos que ter cuidado. O mundo, com as suas concupiscências, afastam a gente de se voltar mais para as coisas de Deus. No futuro, alguns dias mais à frente, iremos falar. Deus já tem tocado, já tem falado no nosso coração sobre uma das coisas que atrapalham a comunhão e de a pessoa ser ferido, atingido a alma e não ter força para as coisas de Deus. Vamos para a segunda pontuação. Porventura, não foi assim que o diabo conseguiu seduzir a Eva e desvirtuar da verdade e do temor a Deus? Como assim que foi que o diabo conseguiu desvirtuar e seduzir a Eva para sair da verdade de Deus, falando mentira aos seus ouvidos, sussurrando? O diabo, ele é maquiavélico, ele sussurra, ludibria a mente das pessoas, diz uma meia verdade e uma meia mentira. E quem vai prevalecer é a mentira do diabo quando damos ouvido. Então tem que haver um discernimento. Puxa vida, se isso aqui não está coadunando com Deus, está me tirando
me afastando de buscar, de me voltar mais para Deus, então eu devo fugir disso. A fé inteligente é isso. Então, o diabo vem com propostas, mostrando, faz isso. Olha, não, isso não é nada demais. E as pessoas findam sendo seduzidas pelo que tem, dos prazeres que esse mundo aí oferece. E a consequência foi trazer um grande dano à família, e a principal do dano que o diabo fez na vida de Eva e Adão. Um dos grandes danos, o principal, foi afastar da comunhão e da presença de Deus. É tudo que o príncipe das trevas, que reina nesses séculos com os seus comparsas, que são os demônios, é fazer com que você sinta delírio, sinta prazer pelas coisas que seduz neste mundo, e que por trás disto vem a rebeldia, a desobediência a Deus. E aí a pessoa perde força e até sai do temor e da presença de Deus. E feito isso, quando caiu no erro, aí entrou o pecado. É tudo que o diabo quer, os prazeres deste mundo que o seduz, é para que você seja, eu ou você, seja contaminado pelo pecado. Feito isso, perde a comunhão com Deus, porque está escrito em Isaías 59, versículo 2, que o pecado é que faz a separação de Deus. E foi isso que aconteceu quando Adão e Eva concluiu a desobediência a Deus, entrou o pecado e separou Adão e Eva da presença de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por uma desobediência de um só homem entrou o pecado e a morte no mundo. Por isso que todos pecaram e um dia vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. A morte não é a física, mas a pior que tem é a espiritual, quando a pessoa não vive em aliança com Deus, de fidelidade a obedecer às ordens de Deus. Vamos para a segunda pontuação, e aqui já estamos terminando. Sabendo dessas verdades espirituais e atuais das distrações, vírgula, o que convém fazermos para proteger a nossa convivência familiar, vírgula. E estamos sempre interligados, priorizando os bons costumes de convivência familiar. A palavra de Deus diz claramente em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se não me foge a memória, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aonde está muitas más conversações hoje no mundo virtual? Está bem dentro da nossa casa e também em outros lugares nos quais estejamos. Aqui, no mundo virtual, no celular. Hoje em dia, o que mais prevalece tem sido isso. Então, temos que ter cuidado no que conversamos, com quem conversamos, e se aquilo que estamos conversando promove os bons costumes dos princípios de Deus. Se sim, amém. Mas se não, temos que fugir disso, senão vai corromper, vai corroer os bons costumes, e a gente tem que privar isso. E segundo 1 Timóteo, capítulo 5, 8, que diz que aquele que não cuida bem do seu lar, da sua casa, negou a fé. Então, aqui é um conselho desse simples servo de Deus. Priorize a família. Priorize a estrutura, a base do seu lar, no temor da palavra de Deus, dos princípios de Deus, sendo conservador. E aqui vamos concluir com essas seguintes palavras.
Sejamos sensatos, vírgula, e preservemos a nossa família, que é o nosso bem maior, ponto. A nossa vida, vírgula, e a nossa família. Aqui fechamos a Bíblia com o esboço da meditação e vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nos ajuda, meu Deus, a conservar os bons costumes, o temor e ter o discernimento daquilo que vem do mundo, que atrai e seduz para o erro, para o pecado. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Ótimo dia, Deus abençoe a nossa semana, estamos iniciando o mês de dezembro, que possamos colocar a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus e ser guiado, conduzido pelos princípios da vontade de Deus e do seu temor. Deus abençoe a todos nós.